Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler com vocês o Salmo 139, apenas alguns versículos. Salmos 139, versículo 14 ao 16, com destaque no versículo 16. Vamos lá? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É o salmista agradecendo a Deus. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele está dizendo que todos os nossos dias já estavam escritos antes de nós nascermos. Isso abala o nosso senso de livre-arbítrio. Isso abala o nosso orgulho de podermos escolhermos aquilo que nós quisermos, de conduzir as nossas vidas, de sermos ou de termos o volante que conduz as nossas vidas para onde nós quisermos. Isso não é um fato, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, Deus viu e escreveu no seu livro todos os dias das nossas vidas antes que houvesse um único dia de vida nosso. Isso significa que Deus tem um propósito e um plano para a vida de todos nós. E Ele traçou esse plano e não tem como nós fugirmos desse plano. Não é um fatalismo isso. Isso é uma doutrina de difícil entendimento. Por quê? Porque a soberania de Deus está se chocando com a livre agência dos homens, com a vontade e com a liberdade que nós temos de escolha. Porém, Deus conhece a nossa natureza. Quando Ele quer nos conduzir a um determinado local, através do conhecimento que Ele tem da nossa natureza, Ele vai colocando situações através da divina providência para que nós cheguemos até onde Ele quer que nós cheguemos, até onde é o desejo dEle, até onde Ele decretou na eternidade que nós chegaríamos. Isso significa que nós não somos tão livres quanto nós imaginamos ou quanto nós gostamos de imaginar. Ninguém é livre, mesmo porque nós já somos escravos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós sofremos, dos nossos traumas, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, da cultura que nos envolve. Então ninguém é livre, de fato, 100% livre. Além do pecado, que eu não citei ainda. Se somos escravos do pecado, nós escolhemos tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Pois a nossa natureza está corrompida. Nós somos pecadores. Pecadores pecam. Então, nossa liberdade, ela é restringida por vários fatores. Decreto divino, o que é o principal de todos, pois é Deus quem determina aonde nós iremos chegar, o que nós iremos viver, como nós iremos viver e o que aprenderemos e quais serão as nossas dificuldades e facilidades, fora os dons e os talentos que Deus concede a cada um de nós. Ele é livre para conceder ou não dons e talentos. A nossa inclinação para o pecado também nos prejudica infinitamente. E se nós nos convertemos, nós nos livramos parcialmente dessa inclinação, pois o Espírito Santo começa a nos conduzir à obediência à vontade de Deus, pois ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é muito diferente daquele que não é convertido. Quem não é convertido é morto espiritualmente. É por isso que Jesus diz que é necessário nascer de novo. Então,
quem é renascido de Deus, renascido espiritualmente, não é um morto. Se você pegar uma pessoa morta espiritualmente e você for vivo espiritualmente, se você tiver se convertido, se Deus tiver tirado o seu espírito morto, colocado em você um espírito vivo, colocado o Espírito Santo em você e tirado o seu coração de pedra e colocado um coração de carne e te ensinado a andar pelos caminhos dele, você pega uma pessoa morta, você vai conversar com ela, ela não entende nada que você está falando. Se você pegar uma pessoa dessa e falar mandarim com ela, ou falar o evangelho para ela, vai ser a mesma coisa, ela não vai estar entendendo nada. É um mistério. Fora que vai achar que é bobagem, que é loucura, ou que você é fanático, ou que você é um babaca, enfim. Então, se o Espírito Santo não lhe der vida, não der vida a essa pessoa, ela não vai entender, ela não vai querer. É mais ou menos a diferença entre a mosca e a abelha. Não adianta você querer dizer para a mosca que mel é melhor do que cocô. Ela sempre vai escolher o cocô. Assim são as pessoas não convertidas. Assim são os mortos espirituais. Eles sempre irão escolher o pecado, e não a vida, e não o amor a Deus, e não a obediência a Deus. E é exatamente por isso que nós nos convertemos e não somos levados ao céu imediatamente. Por quê? Porque nós estamos aqui como missionários. Nos convertemos, sofremos essa transformação, nos tornamos novas criaturas. E agora nós temos o Espírito Santo em nós, temos um Espírito vivo, temos um coração que sente, não mais um coração morto, um coração de pedra. E aí nós vamos levar o Evangelho, a boa notícia para as pessoas. Os que aceitam se tornam filhos de Deus e recebem o mesmo que nós recebemos. Os que não aceitam continuam sendo filhos do diabo e continuam vivendo na desgraça. E alcançarão uma desgraça muito pior depois da morte. O lago de fogo, que é eterno, que ninguém sai, que ninguém escapa. Mas o que nós temos que saber é que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus. Amém.